Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel. Estamos juntos mais uma vez. Glória a Deus pela sua vida. E hoje nós estamos chegando aí a pouco mais de 22.400, né? Acho que já chegamos a 400, ainda não. Bom, enfim, estamos nessa faixa aí de 22 mil. Muito obrigado a todos os inscritos nesse canal. E, claro, os inscritos nesse canal são pessoas que pensaram um dia se libertaram do sistema religioso e hoje estão conosco. Não são nossos seguidores, tá? Não existe isso. Seguidor, abençoado. Ninguém aqui segue ninguém. Nós seguimos a palavra da verdade. Nós estamos no reino de Deus, né? Na graça eterna, e seguimos a verdade, a verdade do Pai ao revelar isso tudo em nossas vidas. Bom, e para você que tem acompanhado as nossas mensagens, está se tornando também um pensador livre, está se libertando lá da caixinha, lá daquela caixinha lá que te ensinaram a pensar, você está se vendo livre, então está na hora de você se inscrever em nosso canal. Como é que você faz isso? Só você apertar aí embaixo, pronto, está inscrito no nosso canal, não paga nada, tá? Se você quiser que o YouTube te avise quando as mensagens nossas estiverem no ar, é só você ir lá, tocar o sininho que o YouTube vai te avisar. E para você que já está no canal há mais tempo e já sabe que vem coisas boas por aí, é só você apertar lá, só você deixar o seu like, tá bom? Deixe o seu like, isso é importante para o canal. E também é muito importante que você comente, porque cada comentada que você dá, isso quer dizer o quê? Leva a mensagem a um nível mais alto ainda, para que essa plataforma entenda que esse vídeo as pessoas merecem ver, tá bom? Comente aí, que isso ajuda bastante o canal. E claro, não se esqueçam de divulgar, de compartilhar as nossas mensagens nos grupos que vocês pertencem aí. Inclusive eu sei que isso tem dado trabalho aí para vocês, né? Porque muita gente do sistema receber esses vídeos, as mensagens, e ela funciona como uma pedrada, porque machuca muito, porque nós falamos aqui de ensinamento que vai contra os ensinos que é ensinado lá na igreja, né, abençoado? Porque nós aqui nós não estamos sobre a bandeira de nenhuma denominação. Nós usamos a Bíblia pela Bíblia e estamos descobrindo que tudo isso que essa falsa igreja colocou na Terra há 2000 anos é uma mentira. Inclusive, por falar em mentira, eu vou falar de uma verdade. Está aqui o nosso livro, né? A Doutrina do Inferno, Suas Manipulações e Mentiras Dentro do Sistema Religioso. O que se trata esse livro? Esse livro aqui eu abordo, né, o tema inferno e venho trazendo e dizendo que esse inferno pregado como doutrina dentro dessas igrejas, ela é uma mentira, que segundo a Bíblia, estou falando segundo a Bíblia, ela é uma mentira, porque inferno nunca foi um lugar de agonia. Inferno nunca foi e nunca será um lugar eterno onde as almas irão sofrer. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, e claro, isso vai te trazer libertação, está na hora de adquirir esse livrinho aqui. Abençoado. Se você quer se libertar de vez dessa doutrina totalmente herética, tá? Leia esse livro, que a tua vida vai entrar em um outro patamar de glória. Me procure hoje mesmo lá no WhatsApp, que eu com certeza teria um prazer de falar para vocês o que vocês precisam para adquirir esse livro. Tá bom, queridos? Tá legal? Estamos entendidos? E para você que já tem o entendimento aclarado, também serve de fonte de busca todas as vezes que vocês precisarem de argumentos para expor essa mentira para a liberdade de algum irmão nosso. Então vale a pena adquirir sobre esses dois aspectos. Tá legal? Estamos entendidos aí? Estamos agora prontos? Vamos lá e vamos falar sobre o que, André? Bom, abençoados, vamos falar sobre uma fé, né? Uma fé que Jesus disse que será que ele acharia essa fé na terra? Tá aí, olha. Lucas capítulo 18, versículo 8. Né? Que interessante essa passagem, né? Jesus aí anuncia a sua vinda. Jesus estava falando ali aos seus discípulos, o contexto é esse.
E ele pergunta se achará fé na terra. Mas que fé é essa que Jesus falou, né? Essa fé não era a fé daqueles dias, tá? Não era a fé daqueles dias. Porque naqueles dias a fé era segundo a lei de Moisés, segundo as obras. Naqueles dias de Jesus de Nazaré, essa era a fé. E essa não é a fé que Jesus está perguntando que ele achará na terra na sua vinda. Não é. Tá? Não é, até porque ele tirou a lei. Então não poderia ser uma fé nas obras, tá? E nem era uma fé normal, humana. Essa era a fé que possibilitariam as pessoas de verem o quê? A sua vinda. A manifestação, o sentir a sua vinda. E é essa fé que vamos ver nessa mensagem. Vamos também entender que ainda não havia se manifestado essa fé no mundo naqueles dias. E até nos dias de hoje, para muitos, olha, meus queridos, isso ainda não foi revelado. Essa é a grande verdade. Porém, vamos começar analisando essa fé sobre a perspectiva humana. Então, vocês estão preparados aí? Vamos então à hora da palavra revelada? Então, meus queridos irmãos, vamos analisar primeiramente nessa mensagem a fé humana. Que fé é essa? Bom, primeiro vamos tentar entender o que é fé. O que significa fé? Então, de maneira generalizada, fé é o quê? Certeza, confiança, crença. É uma crença, né? Você crê algo, então é uma crença. Uma credibilidade, isso é fé. Vocês querem ver um exemplo da fé humana, como funciona? Por exemplo, quando você vai a um restaurante e você vai comer uma comida, é claro, você não pensa que aquela comida ali vai te fazer mal depois, ou muito menos que ela está envenenada, não é verdade? Você não pensa assim. Você tem a certeza que você vai comer aquela comida e não vai te fazer mal. Então isso é uma fé natural. Porque também se você desconfiar, você não vai fazer isso. Você não vai comer naquele restaurante. Essa é a grande verdade, tá? Por exemplo, quando você vai a um outro exemplo que eu quero dar. Quando você vai viajar, e aí você vai de carro, de ônibus ou de avião, não importa. Você tem a convicção e a fé de que você vai chegar no lugar onde foi estabelecido. Você não imagina que está entrando de repente no navio e o navio vai afundar. Tá entendendo? Então isso é uma fé natural. E essa fé natural e humana não tem nada a ver com a fé que Jesus está falando. Essa fé é uma fé natural e todos têm essa fé. Mas, olha, nada se compara à fé que é ensinada pelo sistema religioso. Porque o sistema religioso prega uma fé nas obras. Então a fé que a religião prega, que o sistema religioso prega, é uma fé em obras, tá? É uma fé apoiada em obras. Eu vou te explicar isso aí. Um exemplo de uma fé carnal, né? Por exemplo, vocês querem ver um exemplo dessa fé que é ensinada, que é motivada, né? Há uma motivação para isso. É, por exemplo, pegar objetos, né? Tem pessoas que têm esse costume, a maioria, 90% dos cristãos hoje fazem isso. Elas pegam os seus objetos e levam para um pastor ou um padre orar. Então isso é uma manifestação de fé. Elas têm fé que aquele pastor vai orar, que aquele padre vai benzer e as coisas vão acontecer. Sendo que isso é uma fé natural, uma fé carnal, uma fé em obras. E se é uma fé em obras, se é uma fé que depende de obras, tratou aí de ser o quê? Uma oposição a Deus. E essa não é a fé que agrada a Deus. Então, se não é a fé que agrada a Deus, é uma fé que desagrada, é uma fé opositora. Isso é uma atitude diabólica da carne, inclusive. Amados, preste atenção no que eu vou falar. Isso não vai resolver o seu problema, tá? Muito pelo contrário, isso pode trazer malefícios. Por quê? Porque se você leva a tua carteira de trabalho para um líder orar, um líder religioso orar, e nesse meio tempo se abre uma porta para você, a fé vai ser do homem. Você vai olhar diferente o pastor Gomecino, você vai olhar diferente a missionária Juliana. Desculpe pelos nomes, tá? Se tem algum Gomecino ou Juliana, eu estou somente dando exemplos, tá bom, querido? Não estou falando de vocês, tá? Então, você vai ter mais credibilidade, mais fé naquele ato do que
em Deus. Então a glória não é de Deus, a glória é do homem. E essa é uma das maiores escravidão que você possa imaginar. É por isso que essa igreja tem dominado a mente das pessoas por 2000 anos. Olha só, olha o que Paulo falou já, orientando os abençoados daqueles dias para o que hoje é feito dentro desses lugares. Perdão. Fostes comprados por bom preço. Não vos façais servos de homens. Paulo está falando ali, olha, não se façais. Paulo está desmoestando os irmãos quanto à liberdade, e ele está bem claro no que ele está dizendo. Vocês estão entendendo? Então hoje, abençoados, eu entendo quantas das vezes eu mesmo, né, eu, André, o que eu fazia? Eu pegava um copo d'água e colocava em cima do rádio às 18 horas para alcançar alguma cura. Eu tinha fé numa obra. Só que comigo nunca aconteceu nada, graças a Deus, porque Deus estava me poupando dessa escravidão. Então essa fé que é ensinada, que é promovida dentro do sistema religioso, é uma fé maculada pelos homens. Por isso, meu amigo, se você ainda frequenta um lugar desses aí que faz essas coisas, você está correndo o risco da sua fé estar toda maculada. E essa fé não vem de Deus, essa fé vem de um líder religioso. E não é essa fé que Jesus está falando lá. Essa fé, ela deriva de homens. Por exemplo, queridos, o nosso posicionamento sobre a segunda vinda de Cristo é que ela já aconteceu, sim ou não? Não já aconteceu? Para nós, sim. Então é dessa fé que Jesus estava falando. E quem não tem essa fé está contaminado pelo quê? Futurismo das doutrinas do sistema religioso. Por quê? Porque no sistema se prega que Jesus um dia virá. Aí você me pergunta assim, André, Jesus também não falou dessa fé de obras naqueles dias lá? Sim. Jesus falava assim para as pessoas, você quer ser curado? A pessoa, eu quero. Então vem aqui ser curado. Então naqueles dias, dentro daquele contexto, aquela era a fé que estava manifestada no mundo, a fé das obras. Então para se identificar um filho de Deus naqueles dias, se identificava por obras, e isso era plausível. Jesus chegou até a criticar, né, a atitude dos fariseus que jejuavam em praças públicas. E por que Jesus os criticou? Porque aquilo ali era só por exibicionismo. Como hoje você vê dentro dessas igrejas. O irmão que ora mais é mais poderoso. O irmão que sobe monte, passeia uma semana no monte. Esse irmão é muito poderoso. Então isso era no antigo pacto. Tanto que Tiago, discípulo de Jesus de Nazaré, servo da circuncisão também, em sua carta o que ele falou? A fé sem obras é morta. Ele estava certo, porém para aqueles dias. E não tem nada a ver com a fé que Jesus disse que teria que estar com os homens para que eles cresçam em sua vinda. E foi essa fé que a igreja de hoje se apropriou, a fé nas obras. Por isso nunca verão que Jesus já veio, porque é uma fé carnal, uma fé nas obras, uma fé diabólica. Estamos entendidos, abençoados? Porque Jesus sempre utilizou da fé daqueles dias para fazer curas e milagres? Vocês estão entendendo? Vocês estamos entendidos? Então Jesus tinha que fazer isso por causa do quê? Da incapacidade do homem de enxergar o espiritual. Hoje nós mesmos falamos o quê? Somos curados, sim ou não? Mas naqueles dias não era assim. Por quê? Porque miramos no espiritual. Então, quando nós miramos no espiritual, através dessa fé, começa o quê? Uma iluminação em nosso entendimento sobre a vinda de Jesus. E essa fé seria uma fé diferente. Não seria uma fé humana, não seria uma fé de esforços e também não seria uma fé que iria se manifestar para todos. Não é para todos. Por isso que esse canal ainda não chegou a 100 mil inscritos. Vai chegar, mas aos trancos e barrancos. Por quê? Porque nem todos vê o que você vê, meu irmão. E nisso eu quero te aplaudir, porque vocês fazem parte de um grupo seleto dos poucos que entenderam dessa fé que Jesus falou em Lucas capítulo 18, versículo 8.
A fé que Jesus falava era a fé do reino de Deus. Anota isso aí, querido. E essa fé não se manifestou naqueles dias de Jesus de Nazaré. Se manifestou na sua vinda. E você sabe por que não se manifestou essa fé naqueles dias de Jesus? Por causa da morte que o pecado causou aos filhos de Deus. Porque essa fé era uma fé para o Espírito. Eu vou explicar. Então, consequentemente, o homem não entenderia essa fé e nem teria o seu objetivo prático. Não adiantava se manifestar naqueles dias. Porque essa fé só tem um objetivo prático, né? Qual é o objetivo prático dela? É fazer você se ver no mundo espiritual. É te mostrar qual a sua posição na eternidade. E naqueles dias que a lei de Moisés imperava, o espírito do homem estava distante, estava morto, estava opacado, estava inoperante. E Paulo chama esses dias de quê? De império das trevas. A fé das obras era a fé dos dias do império das trevas. E é essa fé que o sistema religioso adotou. É a única que eles conhecem. É uma fé inútil. Porque essa não serve mais. Ela não serve mais. Inclusive, aos que hoje usam de obras que aumentam a fé, a gente não tem que falar, não tem que fazer mais obra para aumentar a fé, se encontram o quê? Em maldição. Como Paulo falou naqueles dias. Querem ver? Gálatas capítulo 3, versículo 10. Gálatas capítulo 3, versículo 10 está aqui e diz: Todos aqueles, pois que são das obras da lei, estão o quê? Debaixo de maldição. Estão debaixo de maldição. Então a ideia de obras, de sacrifícios, que o sistema religioso tirou, foi da onde? Foi da lei de Moisés. Assim são os jejuns da lei de Moisés. Sacrificar a carne atrás de santidade da lei de Moisés. Não comer certos tipos de alimentos. Tem pessoas que não comem, né, certos tipos de alimentos. Batismos. De onde tirou isso? Da lei de Moisés. A ceia, que é a Páscoa, da lei de Moisés. E várias invencionices que eles criam diariamente em seus cultos, fazendo o quê? Uma verdadeira aberração contra Deus, porque eles usam essa fé animal e diabólica. É isso, abençoado. Não existe meio termo. Jesus disse de uma fé que viria lá em Lucas, e ele pergunta se acharia essa fé na terra. Não é isso? E alguns anos depois, aparece Paulo anunciando uma fé que se manifestaria. Vamos ver? Será que é a mesma que Jesus falou? Está lá em Gálatas capítulo 3, versículo 23, que diz: Mas antes que a fé viesse, mas naqueles dias já tinha fé, sim ou não, abençoados? Claro que tinha, né? Jesus mesmo curou através da fé, mas não era aquela fé. Então Paulo não está falando daquela fé. Então Paulo estava falando de algo que iria se manifestar, queria vir. Estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé. Qual fé? A fé da lei, a fé das obras. Amados, que interessante isso que Paulo escreve, não é verdade? Então o próprio Paulo, né, falando sobre fé, ele escreveu depois lá sobre os heróis da fé, essa fé que se manifestou naqueles dias. E hoje Deus nos mostra que essa fé serviu para atravessar, a fé daqueles dias lá, serviu para atravessar o período da lei e também da graça. E depois do ano 70, o ano da segunda vinda de Cristo, viria um tempo em que haveria uma manifestação de fé. E é essa fé que Paulo está falando. E que Cristo alertou que somente os que veriam a sua vinda teriam essa fé. Então eu te faço a seguinte pergunta, meu irmão: quantos aí que estão me ouvindo agora creem que Cristo já veio? Escreve aí, abençoado, escreve nos comentários, escreve nesse chat: eu creio que Cristo já veio. Então essa é a fé que se manifestou nestes dias. E quem ficou com a fé das obras, hoje, o sistema, não consegue enxergar isso. Por quê? Porque estão na cegueira. Vivem no reino de Deus, porém não sabem que estão no reino de Deus. Por isso que tudo que pensam, já viu? Eles pensando, tudo está em escassez, já viu? Tudo para o sistema religioso está em escassez. Por quê? Porque estão esperando a vinda de Jesus,
Depois da vinda de Jesus virá a grande tribulação, o milênio, a destruição da terra, o chip, a besta, o anticristo. A mente deles é uma mente pobre. Estão lá, prisionados. E para nós que temos essa fé? Isso não, nós não enxergamos nada disso. Nós só vemos o quê? Paz, alegria no espírito. Essa é a mente próspera, essa é a mente rica, essa é a mente milionária dos filhos de Deus que estão no reino, que sabem que estão no reino. Nada nos falta. Vai faltar o que na terra? Nada. A terra é eterna. Olha aí, abençoado. A fé do sistema religioso, sabe onde está? Está na vela, está na água, está na oração do irmão, está na água benta, está no azeite, está nos joelhos, está nos dízimos. E sempre é agregado o quê? A obras e obras. Amados, preste atenção agora nessa parte dessa mensagem, que eu vou colocar uma passagem de Paulo em Gálatas, Paulo escrevendo a Gálatas capítulo 3, versículo 24. Esse versículo ele mostra a trajetória do povo de Adão até Cristo na cruz e depois na sua vinda, né? Depois na sua vinda passou a atingir esse nível que nós estamos hoje. Paulo deixou lá revelado em Gálatas capítulo 3, versículo 24. Vamos ler atentamente isso aqui. E diz assim, olha: de maneira que a lei nos serviu de aio. O que é aio? Guia. Para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então aí está dizendo que a lei serviu de guia. As obras na lei foi o guia que conduziu a Cristo. E somente em Cristo ressuscitado, eles foram justificados. Eles daqueles dias, não nós. Então aí nesse versículo se vê claramente a primeira fé, que foi a fé das obras, uma segunda fé, que era crer em Cristo, no que ele fez, e aí sim, com os olhos deles, quando os olhos deles eram abertos, se viam-se justificados. Era a segunda fé. E os que ficaram vivos após o ano 70 gozariam de reino o quê? Inabalável. Por causa do quê? Por causa da fé que haveria de se manifestar, conforme Paulo falou, e que se manifestou. E se manifestou e iluminou o quê? Os nossos olhos. Não é assim que nós falamos, que estamos com os olhos iluminados? Por quê? Essa fé se manifestou no meio de nós. Então, para entender tudo isso que falamos, tudo isso que estamos falando agora, tem que entender a segunda vinda de Cristo, tem que vislumbrar a segunda vinda de Cristo, tem que sentir a segunda vinda de Cristo. Porque se não fosse, porque se você não sente isso, você se encontra, se você não sente isso, você se encontra no reino de Deus, mas não goza das virtudes do reino de Deus. É dessa fé que estamos falando. Amados, na verdade, o reino de Deus é o céu e é onde estamos. Estamos em tempos eternos. Você pode estar pensando assim, agora o André pirou de vez, falou que está no céu. Pode aí pegar a camisa de força que ele ficou maluco. Mas vamos ver 2 versículos que provam isso que eu estou falando, porque tem que provar, né, abençoado? Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, aonde? Nos lugares celestiais em Cristo. Então, onde você está, querido? Eu estou em lugares celestiais. Escreve aí. Eu estou em lugares celestiais. O que é lugar celestial? É na terra ou no céu? É no céu. Quer mais um versículo? Efésios 2,6, que diz: e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez o quê? Assentar onde? E nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aí está, querido. Mais uma prova de que estamos no céu, nas regiões celestes. E no céu, queridos, presta atenção, hein? No céu não entra pecado. Não entra pecado. E isso prova, por A mais B, que você, meu irmão, é impecável. E principalmente porque você está perdendo a consciência do pecado. E eu quero te explicar isso muito bem. À medida que vamos nos tornando maduros no reino de Deus, vamos usando o quê? Essa fé que Paulo falou que iria se manifestar, que Jesus falou que será que veria essa fé quando ele viesse? Então nós estamos usando o quê? Essa fé
que Ele nos deu. Então essa fé vai nos ajudando o quê? A nos posicionar na eternidade. O que nós fizemos com isso? Abandonamos a consciência de pecado. Abandonamos a Santa Ceia, né? Uma vez por mês que nós lá no sistema realizávamos. Abandonamos a consciência que participar de uma instituição, de membro de uma igreja, era que sinônimo de ser salvo. Abandonamos essa consciência. Quando começamos a entender que todas essas práticas do sistema, né? E abandonamos, estamos o quê? Na verdade, abandonando o quê? A velha consciência, a consciência do mal. Ou seja, estamos nos tornando uma nova criatura, conforme Paulo fala em Gálatas capítulo 6, versículo 15. Que ele diz o quê? Porque em Cristo, Jesus, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Então tem que ser uma nova criatura. E para ser uma nova criatura, tem que ter essa fé que Jesus falou lá em Lucas. E o texto do versículo aqui, de Gálatas capítulo 6, versículo 15, eu vou colocar aqui, que é importante para vocês. Gálatas capítulo 6, versículo 16, diz o quê? Primeiro diz, o versículo anterior diz o quê? Que nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas antes de ser uma nova criatura. E aí diz o verso 16, e a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então, se esse verso está de acordo, nós seguimos essa regra de fé. E hoje o quê? Temos paz. E sobre onde? Sobre o Israel de Deus. E o que é o Israel de Deus? Não é aquele povo que vive hoje lá nas terras de Jerusalém, não é. E sim aqueles que veem que Cristo já veio. Por isso que pregamos que a fé das obras acabou. Por isso, volta e meia, falamos contra os ensinos do sistema religioso que insistem em fazer as pessoas vituperarem o reino de Deus. Veja o que Paulo disse quando isso fosse revelado a nós. Agora no versículo 25. Vamos lá, presta atenção, abençoado. Gálatas 3, 25 diz: mas depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo de guia. Não estamos mais debaixo de pactos, queridos. A lei passou. O pacto da lei passou. O pacto da graça passou. O que vivemos hoje, André? A graça eterna. E o que é a graça eterna? É a volta dos filhos de Deus à casa do Pai. É onde estamos pisando e vivendo. É voltar ao estado original. E depois disto o quê? Reconhecer o nosso posicionamento espiritual. Tá entendendo, querido? Vocês estão conseguindo compreender a dimensão dessa mensagem? Amados, a graça eterna, não a graça como pacto, a graça eterna, ela sempre esteve presente no mundo. Esteve presente antes da lei, esteve presente na lei, esteve presente durante o pacto da graça, esteve presente também depois do ano 70. Mas sem a manifestação dessa fé que Paulo disse que viria e que se manifestou no meio de nós, nenhum homem teria acesso a essas informações. Deus quis mostrar isso a Adão e Adão falhou. Deus quis mostrar a sua graça eterna, a sua essência a Abraão e Abraão não conseguiu entender. Deus quis mostrar a Davi, até mesmo chamando ele de homem segundo o seu coração, e Davi não conseguiu. Todos os personagens bíblicos não conseguiram ver a graça eterna. E hoje Deus está te mostrando a graça eterna. Você está entendendo? Por isso saímos do sistema. Por isso rejeitamos seus cultos, rejeitamos suas doutrinas, rejeitamos sua fé. E o que fizemos? Saímos da fé da religião e entramos na fé de Deus, que se manifestou para nós. Essa é a fé que nos conduziu ao reino de Deus e encontrar com Ele. E isso só foi possível porque os nossos espíritos hoje estão vivificados. Gálatas 3, versículo 26 e 27. Não se perca, meu senhor. Olha aí, se acha. Diz, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Essa é a fé que estava por vir e veio. E que o próprio Senhor Jesus perguntou sobre ela em Lucas. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. O sistema religioso entende isso aqui, que é se banhar em um tanque batismal. E não é isso que o texto está falando. Quando você crê que a vinda de Cristo já foi consumada, você se revestiu dele mesmo. Vou repetir.
Quando você crê que a vinda de Cristo já foi consumada, e isso é por fé, você se reveste dele mesmo. Por isso que não chamamos ninguém de pecador. Porque para ser pecador, tem que haver uma lei para te condenar. E Cristo é o fim da lei. Quem não sabe disso, meu querido, está mortinho da Silva. Nós estamos caminhando agora para o fim dessa mensagem. E agora vamos mostrar que fé é essa que Jesus falou que se acharia na sua vinda. E que Paulo disse que iria se manifestar. Veja um exemplo dessa fé, que Deus usou essa fé. Eu preciso agora do máximo da sua atenção. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Preste atenção. E diz: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Olha que interessante. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Como assim? Amados, aí está dizendo isso. Olha o que está dizendo. Estava sozinho, Deus estava sozinho na eternidade e de repente ele resolve sacar tudo que se vê pela sua palavra. Deus disse: haja e houve. Haja luz e houve luz. Então, daquilo que não se via, Deus trouxe a existência. Agora vamos à parte B desse versículo. Muita atenção nessa hora e muita calma nessa hora. Vamos lá. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, essa é a fé que viria e veio. Sim ou não? E nós somos hoje a prova viva dessa fé. Porque enquanto o mundo espera a segunda vinda de Cristo, e diga-se de passagem, isso é um engodo religioso para manter as pessoas presas a essas doutrinas e essas instituições, que na verdade são instituições financeiras, chamada de igreja. Então a segunda vinda de Cristo para nós, amados, é um fato já consumado, porque essa fé foi encontrada por Cristo, que consumou sua obra e entregou ao Pai o seu reino. Agora, nesse mesmo capítulo aí, vamos ao verso 1 para que você entenda que fé é essa que Deus usou para fazer o mundo e que Deus manifestou no meio de nós. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Olha aí. E a prova das coisas que se não veem. Então, se tudo que se vê veio de um mundo invisível, hoje nós somos a visibilidade e a prova da segunda vinda de Cristo. Por quê? Porque estamos trazendo à existência o que nunca ninguém ousou falar. Nunca ninguém ousou desafiar e dizer que tudo que essa igreja prega é uma grande mentira. Isso é usado para manter as pessoas escravizadas. É isso que essa igreja fez. E um dia, amados, nós estávamos lá sentados com eles, comungando com eles, comungando do mesmo ensino, baixando a cabeça para o líder de uma determinada denominação. Aí ele dizia assim: aqui na minha igreja é assim, aqui não pode isso, não pode aquilo, porque senão vocês não vão para o céu. E o que fazíamos? Baixávamos a cabeça e dizia o quê? Sim senhor, sim senhor. Não era assim? E assim vivíamos o quê? De galho em galho. E a cada igreja, a cada denominação que nós íamos, tinha lá o seu líder, dizendo: aqui não, aqui é assim. Se lá é assado, o problema é de lá. Aqui já é assim. E assim fomos o quê? Sendo enganados durante todo esse tempo. Mas um dia nós entramos em um canal igual a este, que a palavra que pregamos purifica o ambiente. Então começamos o quê? A enxergar diferente. Então ouvimos essa palavra. E a cada palavra, a cada mensagem que ouvimos, vai nos dando o quê? Libertação. E a cada mensagem, uma verdade é revelada. Sim ou não? A cada mensagem é uma verdade revelada, queridos. E o que nós fazemos? Nós vamos atrás dessa verdade, sim ou não? Sabe por quê nós vamos atrás da verdade? Porque o povo que está inscrito nesse canal não aceita qualquer coisa. O povo desse canal é inteligente. Aqui tem gente que depois, se eu falar besteira aqui, vai me cobrar no zap
porque é um povo exigente. E aí vão atrás da verdade e descobrem o que é verdade. E aí voltam e escrevem nos comentários, dizem com todo gosto, é verdade. Sim ou não? Escreve aí, abençoado. É verdade? E em uma mensagem, uma verdade foi lançada para as nossas vidas. Em uma determinada mensagem foi lançada uma verdade, que já está consumada a segunda vinda de Cristo. Então, para muitos, quando nós lançamos essa palavra, soou muito estranho. Porque isso ninguém nunca falou. O que fizemos? Fomos atrás dessa verdade. E o que descobrimos? A verdade. Então voltamos ao canal e dizemos o quê? É verdade, Cristo já veio. Coloca aí nos comentários, coloca aí no chat, querido. Cristo já veio. E o que é isso? Senão a manifestação da fé que Paulo disse que iria se apresentar ao mundo e da fé que Jesus perguntou que se encontraria na terra. E essa fé não é de todos. Essa é a grande realidade, porque quem vive por obras não tem essa fé. Por isso Paulo escreveu lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, para que sejamos livres de o quê? De homens maus e perversos, porque a fé não é de todos. Não é do que quer, não é do que corre, mas é para quem Deus quiser dar. E se você está entendendo essa mensagem, Deus te deu um aplauso a você. Então, sobre a segunda vinda de Jesus, a verdade que nos foi revelada e fomos atrás dela, sabe onde está? Mateus capítulo 24, versículo 34. Vamos ler. Mateus 24, 34 foi lançado esse versículo. E diz o quê? Ali estava Jesus falando sobre o final dos tempos e que ele iria vir. E ele dá sinais da sua vinda. E lá no versículo 34, quase no final, Jesus diz: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Isso é uma revelação para os que têm essa fé que haveria de se manifestar. Uma fé com conhecimento e não uma fé cega. Então, se Jesus disse que viria para aquela geração, não podemos descontextualizar isto. Isso é uma verdade, porque Jesus jamais mentiu. Mas a igreja, essa igreja onde você frequenta, que se diz ser dele, chama Jesus de mentiroso. Todas as vezes que você ouve um pastor, um padre dizendo que Jesus vai voltar, está dizendo que ele é mentiroso por essa palavra que Jesus falou. E nós não ficamos com Jesus nós ficamos o quê? Com Jesus. E chamamos essa igreja de falsa, de mentirosa. Nós ficamos com Jesus. O que fizemos? Fomos procurar essa verdade. E olha o que Jesus falou sobre a palavra dele. É por isso que nós aqui, amados, estamos sempre em perfeita vitória, porque escolhemos a palavra da verdade. Está aí, ó. Jesus falando sobre ele mesmo: o céu e a terra passarão, mas eu não sou mentiroso, as minhas palavras não vão passar. Se eu falei que era para aquela geração, era para aquela geração. Então o que fizemos? Com a fé ativada, fomos procurar na história o que Jesus disse que era para aquela geração. E o que aconteceu? Encontramos a verdade, encontramos a vinda de Cristo onde? No ano 70, ano que foi destruído o templo de Herodes. O templo de Deus foi destruído no ano 70 e Jesus disse que iria ser derrubado quando ele viesse. Mateus capítulo 24, versículo 2. Essa é a maior evidência da vinda de Jesus. Está aí, ó. E ele não é mentiroso. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto, apontando para o templo? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então fomos atrás dessa verdade. Por isso que hoje nós dizemos que o quê? Está consumado. Agora, para você que está dentro dessas falsas igrejas que chamam Jesus de mentiroso, você nunca verá o que nós vemos, vocês nunca sentirão o que nós sentimos. E talvez você pergunte: o que sentimos, André? Sentimos a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Sentimos a vida de maneira abundante. Sentimos tudo em nossa vida se transformar.
Então, amados, estamos chegando ao fim de mais uma mensagem e entendemos aqui hoje que no mundo há vários tipos de fé e há até uma fé que cega seu entendimento, que é essa fé ensinada pela igreja. E essa fé é o que tem feito milhões de pessoas prisioneiras a homens e por isso não conseguiram ver que Jesus já veio há 2000 anos atrás e continuam esperando. Então, meus amados irmãos, eu vou ficando por aqui. Graça e paz e até a próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.